Olá, meus prezados alunos de avaliação de desempenho. Mais uma aula aqui com o professor Daniel Alexandre. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de tipos de avaliação e instrumentos. Para que serve isso? Isso serve para mensurar o desempenho. O que é mensurar? Mensurar é medir. Mensurar é você fazer as análises, é você dar valor ao desempenho, falar se realmente está sendo efetivo ou não. E quando eu vou mensurar alguma coisa, eu preciso de indicadores. Na aula passada, nós falamos de vários indicadores e eu falei para vocês que aqueles ali eram alguns indicadores que eram utilizados, mas que cada empresa vai utilizar o seu indicador. Então, quais são os tipos de avaliação ou tipos de instrumentos de avaliação? O primeiro deles é a observação. Observação é o que? É quando o avaliador ele fica como observador. Então ele fica de fora, analisando, observando o comportamento dos colaboradores. E essa observação ele vai colocando em uma espécie de um relatório ou de algum documento que ele tem. Ele observa e pontua, observa e pontua. E eu coloquei algo aqui que é muito importante, que o avaliador ele tem que ser impessoal. Impessoalidade total é quase que impossível. Quase que impossível ser totalmente impessoal. Ou seja, eu ser 100% impessoal. O que é ser uma pessoa que toma partido, né? A pessoa que toma partido das coisas é assim. Por exemplo, tem alguém na empresa que a pessoa é minha amiga. Então ela é minha amiga, então quando eu vou observar algum comportamento, eu sou tendencioso a dar uma pontuação melhor para aquela pessoa que é minha amiga. Já aquela pessoa na empresa que eu não me identifico muito, por alguma questão de perfil ou qualquer coisa, não me identifiquei, não gosto muito, não é uma pessoa que faz parte do meu círculo íntimo, eu sou tendencioso a dar uma nota menor. Então o avaliador ele tem que ser impessoal, ele não pode levar em considerações essas questões de gostei e não gostei. Ah, fulano é porque é meu amigo, não ciclano é porque sai comigo para ir para determinados lugares, então vou fazer alguma coisa aqui para ajudar ele. Na questão da avaliação, eu não posso fazer isso, porque eu posso tanto prejudicar quem está sendo avaliado, como eu posso prejudicar a empresa, como eu posso me prejudicar. E claro, pessoal, isso é totalmente antiético, antiprofissional, então a observação, o avaliador, ele tem que ser impessoal. Outro tipo de instrumento é a entrevista. Para fazer uma entrevista, você tem que ter um roteiro. Você não pode simplesmente entrevistar vindo tudo que vem na sua cabeça. Não, você tem que ter um roteiro. Quais são as perguntas que você vai fazer? Quais são os feedbacks que você vai dar? O que você está querendo tirar daquele entrevistado? E assim por diante. Então, entrevista tem que ter roteiro. Entrevista também pode ser utilizado como avaliação? Pode, porque aí você tem alguma coisa que foi proposto, né? Alguma atividade, ou alguma ação, ou algum comportamento que você queria modificar, e aí você chama o colaborador, ou o cliente, ou a pessoa que você está trabalhando com ela, você chama e faz uma entrevista pautada em um roteiro. Então você tem que ter começo, meio e fim nessa entrevista. E nós temos os relatórios de sistemas específicos de cada empresa. Então, em algumas empresas, você vai ter alguns relatórios que você vai tirar relatório diário, relatório semanal, relatório mensal. Eu trabalhei em uma empresa onde nós tínhamos um sistema que eu fazia isso. Então, eu acompanhava relatórios de estoque, eu acompanhava relatórios de vendas, em outra empresa eu acompanhava relatórios de compra. Então, a gente puxava o relatório, o sistema já dava tudo. Aí eu sabia, opa, peraí, esse gerente aqui está nessa posição, esse vendedor está nessa posição, esse colaborador aqui nessa. Olha, esse gestor de estoque, ele não fez a gestão da maneira correta. Por exemplo, ele tinha que fazer uma movimentação de um estoque de uma loja para outra, e aí ele não fez a movimentação correta. Então, eu ia lá e pontuava. Então, relatórios específicos de cada empresa. Cada empresa vai ter o seu. Isso serve para avaliação de desempenho? Serve. Se você deu um treinamento para qualquer uma dessas áreas, como eu falei, seja venda, gerência ou estoque, que são as áreas específicas, ou até a questão financeira também, se você der um treinamento para o pessoal, você espera algum resultado. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou saber
Como que eu vou saber se esse resultado foi efetivo ou não? Por meio de relatórios, e às vezes o sistema ele me entrega esse relatório. E aí nós temos os testes comportamentais. Testes comportamentais foi aqueles que vocês fizeram. Então eu pedi para vocês fazerem alguns. Então o teste comportamental, ele demonstra sim se a pessoa teve um bom desempenho ou não, porque comportamento eu consigo mudar. Eu não consigo mudar é temperamento, foi isso que eu falei. Temperamento eu não mudo, eu controlo, mas alguns comportamentos eu consigo mudar. Alguns testes comportamentais, eles são interessantes ser aplicado de 6 em 6 meses, em média, mais ou menos, de 6 em 6 meses, porque aí já tem todo um processo, você já construiu algumas coisas, você já tentou mudar alguns hábitos, então é interessante você fazer esses testes de 6 em 6 meses. Por exemplo, os testes que vocês fizeram, quando for lá para agosto, quando terminar o semestre, lá para agosto, vocês poderiam fazer, ou então deixar para fazer o teste no final do ano. Antes de acabar o ano, vocês fazem o teste de novo para ver se mudou alguma coisa. Nós temos outros instrumentos aqui, que é a dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo também serve para você avaliar o desempenho. De que forma? Você propôs mais uma vez, você propôs um treinamento, você pediu algumas coisas para serem feitas e aí você vai utilizar aquela dinâmica de grupo para mensurar. Eu preciso pontuar algo aqui para a gente não se perder. A avaliação de desempenho, os tipos de avaliação, os tipos de instrumento, eles vão servir para mensurar o desempenho. Gente, eu só mensuro o desempenho de algo que já está acontecendo. Não tem como eu mensurar o desempenho de algo que ainda não aconteceu. Então, assim, eu tenho que ter proposto uma ação, eu tenho que ter feito um treinamento antes, isso já está acontecendo na empresa, e aí eu venho e mensuro. Então, a dinâmica de grupo ela vai servir para mensurar alguma coisa que já está acontecendo. Da mesma forma, os jogos empresariais. Jogos empresariais, às vezes, tem jogos empresariais feitos por tabuleiro, tem jogos empresariais feitos pela internet. O Sebrae, eu me lembro que uma vez ele estava com um jogo empresarial bem interessante de você montar uma empresa e construir essa empresa e ter fornecedor e trabalhar com isso. E às vezes tem empresas que usam jogos empresariais para treinar os seus colaboradores executivos ou pessoas assim que vão negociar e aí acabam utilizando jogos empresariais. Nós temos os questionários, né, os questionários, aquele questionário com um número X de perguntas, às vezes parte de 10 perguntas a 30, dependendo do que você quer encontrar ali. E esses questionários, eles podem ser feitos de maneira individual, ou seja, eu vou aplicar em um colaborador específico, ou em um grupo específico, vou aplicar só no recursos humanos, só no marketing, vou aplicar só no financeiro. E aí nós temos aqui dentro desse questionário, nós temos a avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? A avaliação 360 graus é quando você faz uma avaliação de todos na empresa. Eu me autoavalio, eu avalio o meu gerente, eu avalio o meu colega, eu avalio a empresa. Então, é um questionário que é feito por um sistema, e aí você faz as perguntas ali, às vezes assim, de 1 a 5, sendo que 1 é muito ruim e 5 é muito bom. Qual a nota que você dá para isso? Ou de 0 a 10, ou às vezes eles colocam bom, muito bom, ruim, razoável, regular, e aí esses são os tipos de questionário. Em relação à avaliação 360 graus, nem toda empresa está preparada para isso. Se a empresa não for treinada, se os colaboradores não forem treinados, se não tiver uma certa educação ou uma certa maturidade empresarial, se aplicar uma avaliação 360 graus pode destruir a empresa, pode causar um desconforto enorme, pode causar um clima organizacional horrível. Por quê? Porque vai começar um a atacar o outro. E aí, se tem alguém que está com raiva da outra pessoa, aí vai dar zero para tudo e aí vai castigar. Então tem que ser algo bem pautado, bem pensado, as perguntas têm que ser bem elaboradas, tem que ser algo claro, não pode ter margem para dúvida ou uma interpretação errônea. Então, a avaliação 360 graus é algo que funciona, mas é algo muito sério e que tem que ser feito da maneira correta. Nós temos o mapeamento e gestão de competências. O que é mapeamento e gestão de competências? Competência a gente sabe que é conhecimento, habilidade e atitude, né?
Então, basicamente é o que a gente aprendeu aí, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Depois colocar o V de valores, o E de experiência ou de emoção, e aí vem o F de fé, o E de expectativa, e aí já é uma construção maior dentro do processo de competências. Mas a competência, se eu falar de competência, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Como é que eu vou mapear uma competência dentro de uma empresa? Primeiro, eu preciso saber que tipo de competência eu quero mapear. Existe um procedimento, existem algumas técnicas que nós utilizamos para mapear competências. Primeiro é eu descobrir o que a empresa quer, qual a visão da empresa. Depois, conversando com o setor estratégico, eu pergunto para eles: qual a função que você quer trabalhar nesse momento? Eu quero trabalhar a função X. Quais as competências que a pessoa que está nesta função ele precisa ter? Aí ele vai dizer, olha, para ser gerente, o gerente tem que ser comunicativo, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser eficaz, ele tem que saber elaborar excelentes relatórios, ele tem que saber dar um bom feedback, ele tem que ser uma pessoa proativa. E aí dentro disso a gente vai tentando deixar essas competências da maneira mais clara possível. Por exemplo, como eu falei agora, a pessoa tem que ser eficiente e eficaz. O que é um gerente eficiente? Um gerente eficiente é que não gasta desnecessário, um gerente eficiente é que consegue gerir bem o seu tempo. O que é um gerente eficaz? O gerente eficaz é aquele que atinge a meta, é aquele que consegue conquistar o vendedor, o colaborador, fazer com que ele faça as tarefas da maneira que devem ser feitas. Então, as competências têm que ser primeiro elaboradas, deixar bem claro o que é essa competência para depois eu fazer esse meu gerenciamento de competências. E aí sim, eu posso utilizar o mapeamento e a gestão de competências para avaliar o desempenho, para ver se realmente no caso desse gerente, né, que foi o exemplo que eu dei, se no caso esse gerente está cumprindo aquela competência da função dele, por exemplo, como elaborar excelentes relatórios, como dar bons feedbacks. E aí eu vou mapear para ver como que está esse desempenho. Aí nós temos o coaching executivo. O coach executivo ele é pautado na questão estratégica, é o setor estratégico que contrata e vai trabalhar com a questão da visão da empresa, onde que a empresa quer chegar, né, de 5 a 10 anos, alguns pontos específicos, algumas metas específicas da empresa. E aí o coaching executivo vai trabalhar com a qualificação desses gestores para eles atingirem essa meta. E aí, como que eu faço isso? Encontros semanais. Geralmente é encontros semanais, e aí tem vários instrumentos ou ferramentas de coaching executivo que vai ser utilizados. Um deles é a questão das competências. Então, isso vai ser utilizado para mensurar o desempenho. Então, alguns dos instrumentos que eu coloquei aqui para vocês. Existem outros, né? Mas esses são os principais que eu separei para vocês aqui, que são instrumentos que são utilizados na avaliação de desempenho. E aí nós temos algumas ferramentas de gestão. Para que serve uma ferramenta de gestão? Ela serve para planejar e acompanhar aquilo que está sendo feito em uma empresa. E aí eu coloquei essa frase aqui que em time que está ganhando, se mexe sim. Então essa história de que em time que está ganhando não se mexe, pessoal, isso não funciona mais. Porque quando eu falo que em time que está ganhando não se mexe, significa que eu posso estar caminhando para uma estagnação, ficar numa inércia, ficar parado. E aí o mercado está mudando, as coisas estão mudando e eu não estou observando aquilo que está acontecendo no mercado. Já viu aquela história da nuvem? Eu vejo uma pequena nuvem e essa pequena nuvem está vindo uma grande tempestade. Então, às vezes, a empresa está vendo a nuvem, mas ele fala: não, não vai chover agora não, não vai acontecer agora não. E aí a empresa não se prepara. Então, essa história de que time que está ganhando não se mexe, se mexe, se mexe, sim, tá? E se possível, se mexe, se treina, se troca, faz o que for possível. E aí nós temos a primeira ferramenta de gestão que eu separei para vocês aqui, que é a SWOT. Eu acho que vocês já trabalharam com SWOT em outra disciplina. SWOT aí, que é chamado também de FOFA, né? Que é
fraquezas, oportunidades e ameaça. SWOT vem do inglês, então ali vem o inglês, as siglas, que vai ser relacionada a força, fraquezas, oportunidades e ameaça. O importante aqui é que forças e fraquezas é aquilo que acontece no ambiente interno. Oportunidades e ameaças é aquilo que acontece no ambiente externo. Por exemplo, uma força de uma empresa. A empresa ela consegue encantar o cliente. Isso é uma força da empresa. A empresa consegue encantar o cliente. Então, quando o cliente entra na empresa, ele é encantado pela empresa. Então, a empresa tem um excelente atendimento. Essa é uma força. Um exemplo de uma fraqueza. A empresa não tem estacionamento. Isso é uma fraqueza. Aí você poderia falar bem assim, professor, mas o estacionamento não está do lado de fora, então não é externo. Mas quando eu falo interno, eu estou falando que faz parte da empresa, não que significa que está dentro da empresa, na questão física ou fora da empresa. O estacionamento faz parte da empresa? Faz. A empresa precisa de um estacionamento. Faz parte dela. Ela precisa desse estacionamento. Como ela não tem esse estacionamento, é uma fraqueza. Então, embora a empresa seja excelente no atendimento, às vezes o cliente não vai à empresa porque não tem estacionamento e ele quer ir de carro. E aí, como ele não quer ficar rodando para estacionar, ou estacionar muito longe, ou então ter que pagar um estacionamento caro, às vezes ele prefere não ir. Ou então ele vai ter que ir de carona, ou pedir um motorista de aplicativo. Então, nesse sentido, forças e fraquezas. Agora, fora, externo, oportunidade. Oportunidade é aquilo que está acontecendo, tanto oportunidade como ameaças. É aquilo que está acontecendo na política, é aquilo que está acontecendo nas mudanças ambientais, na mudança do comportamento do consumidor, tudo aquilo que está acontecendo fora. Por exemplo, o comportamento de um consumidor. Os consumidores eles estão querendo mais tecnologia para ficar em casa. Isso é uma oportunidade. Então eu vou desenvolver tecnologia, eu vou desenvolver equipamentos, eu vou desenvolver até móveis, eu vou desenvolver alguma coisa para que as pessoas se sintam melhores dentro de casa. Isso é uma oportunidade. Então está acontecendo essa mudança, esse comportamento. Agora, uma ameaça. Da mesma forma, eu vou utilizar esse exemplo de ficar em casa. A mesma forma. Então, se as pessoas estão ficando mais em casa, qual a ameaça que eu tenho? Eu tenho ameaça no meu negócio. Porque o meu negócio é um negócio que as pessoas têm que sair para poder consumir. Se as pessoas têm que sair para poder consumir, para comprar esse produto ou para consumir esse alimento e elas não estão saindo, não estão passando nesse lugar, então isso aí é um problema, é uma ameaça. Aí é onde eu tenho que me refazer, eu tenho que perceber o que está acontecendo e começar a traçar novas estratégias. Então a SWOT ela vai servir basicamente para isso, para você analisar o que está acontecendo e traçar novas estratégias. Dentro da avaliação de desempenho, dá para aplicar isso aqui? Dá. Dá para aplicar isso aqui no desempenho da empresa, no desempenho da equipe, e às vezes quando você vai trabalhar isso de maneira pessoal, aí você trabalha com o indivíduo. Você pergunta para ele assim, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. E aí você pergunta quais as oportunidades que você tem, quais as ameaças que você tem. Tudo pautado nessa questão externa. A outra ferramenta de gestão que nós temos aqui é o 5W2H. Por que 5W2H? Porque são 5 Ws, né, que aí vem do inglês, e 2 Hs, que vem do inglês. E aí vem o que, porquê, onde, quem, quando, como e quanto. How much? Quanto. Isso aqui você faz uma tabelinha, você trabalha com uma tabelinha para começar a mapear algumas ações. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer aquilo, onde que eu vou fazer, com quem que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer e quanto que vai me custar. Por exemplo, uma avaliação de desempenho. O que eu vou fazer? Uma avaliação de desempenho para a área estratégica. Quem é que está na área estratégica? Os gestores, os executivos. Então, suponhamos que eu tenho uma empresa aí com 20 gestores. Eles fazem parte lá da parte estratégica da empresa. Então, o que eu vou fazer? Uma avaliação de desempenho para os 20 gestores. Por quê? Porque a nossa empresa
precisa se adaptar às mudanças do mercado. Onde que eu vou fazer essa avaliação de desempenho? Na própria empresa. Quem vai fazer essa avaliação de desempenho? Vou contratar um psicólogo. Então, vou contratar um psicólogo especialista em gestão de pessoas. É ele que vai fazer a avaliação de desempenho. Quando que vai ser feito isso? Isso vai ser feito de agosto a setembro. Então, nos meses de agosto e nos meses de setembro de 2020, nós faremos essa avaliação de desempenho. Como que vai ser feito isso? Vai ser feito por meio do mapeamento de competências. E aí vamos fazer o mapeamento de competências em agosto. Primeiro em agosto vai mapear todas as competências, depois vai avaliar as competências desses gestores. Isso é o como. Quanto que vai custar isso? Bom, uma empresa de médio porte, não, essa empresa é grande porte. Para ter 20 gestores é uma empresa de grande porte. Para contratar um profissional, na verdade, talvez ele sozinho não daria conta. Seria mais ou menos uns 2 psicólogos aí para 20 gestores. Porque é muita gente, 10 para cada. Então nós vamos gastar em torno, para uma grande empresa, mais ou menos aí em torno de uns 20 mil reais. Então quanto? 20 mil reais, 10 mil para cada um. Que eles vão trabalhar em agosto e setembro, e isso tirando por baixo, viu pessoal? Porque dependendo de quem é o psicólogo, de quem é esse especialista, ele pode cobrar até mais, pode cobrar 15, 20 mil aí. Mas vamos pegar aí 20 mil, porque aí vai sair R$ 1.000 para cada gestor. Então o 5W2H ele vai servir para isso, para trabalhar essa questão de organizar e de dar nome aos bois, mais ou menos assim, colocar tudo organizadinho. O próximo que a gente tem aqui é o PDCA. O PDCA ele é mais simples, que ele vem do Plan, Do, Check e Action, né? Que é planejar, fazer, checar e agir. Planejar, fazer, checar e agir. E isso nunca para. Tá sempre fazendo. Eu planejo, eu faço, eu vou checar e aí eu vou dar uma resposta para essa ação que eu estou desempenhando. Se a ação está sendo efetiva, eu tenho que dar uma resposta de manter, tá bom? Então eu vou manter. Se não está sendo efetiva, se está ruim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar uma resposta e mudar esse processo. Aí eu vou planejar de novo, vou fazer de novo e vou checar de novo. O que eu quero que vocês façam agora como tarefa? Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês os quadrinhos. Vocês vão fazer um quadrinho de SWOT, não precisa escrever dentro da SWOT não, né? Só fazer o quadrinho, SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, que é aquela janelinha quadradinha você coloca ali dizendo. Aí você de um lado você coloca ambiente interno, ambiente externo. Pronto, só isso. Não precisa preencher. Da mesma forma você vai fazer com 5W2H. Você vai montar essa tabelinha nessa ordem aqui no caderno, só para você treinar mesmo. Montou a tabelinha, não precisa preencher nada. Se você quiser colocar um exemplo dentro dela, ótimo, vai ser melhor para você. Você só mais o que é o princípio que eu quero, só você preencher ali a tabelinha e colocar o que é uma 5W2H. E também fazer esse círculozinho aí do PDCA, que é muito simples. Faz um círculo, corta em 4 e coloca Plan, Do, Check, Action e coloca uma setinha rodando ali, só para a gente treinar mesmo, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam como atividade. E hoje é necessário correr mais rápido para se continuar no mesmo lugar. Eu coloquei esse texto aí, essa frase do Philip Kotler, né? Philip Kotler falou isso nos anos 2000 e eu coloquei essa frase no meu trabalho de final de curso. E aí foi um trabalho que eu fiz e eu coloquei essa frase, porque realmente, olha que naquela época, em 2000, né? Em 2000, Kotler já dizia que era necessário a gente correr mais rápido para se continuar no mesmo lugar. E quando ele fala isso, ele fala em relação a desempenho, a dedicação, a treinamento. Então, meu querido aluno, faça isso, não fique parado, continue investindo no seu conhecimento, porque o seu conhecimento, como diziam os nossos avós, é a única coisa que ninguém consegue tirar da gente. O nosso conhecimento ele sempre vai servir para alguma coisa na nossa vida, basta que a gente permaneça. Então, meus queridos alunos, fiquem com essa aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.